Bora lá, nação, para as últimas informações do Mengão, que empatou com o Internacional 1-1 e a imprensa esportiva falou sobre isso. Vamos juntos analisar aqui os comentaristas do programa da ESPN Brasil. Tem o Fábio Luciano aí dando a sua opinião referente à progressiva do Flamengo nesse ano de 2025. E aí, na sua opinião, o Mengão é um forte candidato ao título do Campeonato Brasileiro? Vamos analisar o que a imprensa falou. Chega aqui, dá aquela moral deixando seu like. Vamos bater uma meta de 5 mil likes para esse vídeo. Compartilhe o vídeo no seu grupo de WhatsApp com seu amigo flamenguista. E se você não é inscrito aqui no canal Meu Mengão React, eu convido você a fazer parte aqui todos os dias. Trazemos para vocês todas as informações do Flamengo, tá bom? Deixa os créditos desse vídeo ao canal da ESPN Brasil, link na descrição. Bora para as notícias do Flamengo. Vencedores de Flamengo e Internacional. Chega mais, Roberta. Fã de esporte, Flamengo e Internacional empataram por 1-1 no jogo de estreia do Campeonato Brasileiro aqui no Maracanã. A partida começou equilibrada, o Flamengo com mais posse de bola e chegando mais até então. Teve chances com Bruno Henrique, Pulgar, Juninho, que inclusive aos 24 minutos, depois do cruzamento de Bruno Henrique, mandou de cabeça. Rocher fez milagre, aliás 2 vezes. E esse seria o lance que tiraria Rocher do segundo tempo. O Internacional abriu o placar aos 33 minutos, quando chegou pela primeira vez para valer no campo de ataque. Bernabé deu bonito passe para Bruno Henrique mandar de primeira para fazer 1-0. No segundo tempo, Antony substituiu Rocher pelo lance da primeira etapa. O Flamengo cresceu com o apoio da torcida e chegou ao empate com Léo Pereira. O rubro-negro empilhou chances, com direito à bola na trave de Juninho e Antony fazendo também milagre quando Pulgar chutou de fora da área. O Wallace ainda pegou o rebote. Antony salvou de novo. O Inter tentou recuperar o controle do jogo. O Flamengo queria virada, mas ficou nisso. 1-1, placar final. Nós escolhemos a forma de jogar e nem sempre vamos ganhar, mas essa é a forma que eu quero. Esse é o estilo que eu quero ver meu time, pressionando, deixando o adversário em dificuldades, que o adversário não consiga tirar a bola do Flamengo, que nós sejamos os protagonistas do jogo. Depois dependeremos, né, da bola entrar muitas vezes ou não, ou desses detalhes que são micro, mas que claro que temos muitas coisas para corrigir, como todos os jogos. Nós vamos fazer jogo a jogo, né? O que eu frisei para os atletas antes da partida, que era o primeiro degrau, né, de uma escada longa, né, em 3 competições diferentes nesse intervalo de 60 dias, que a gente ia avaliar jogo a jogo para levar para campo aqueles que estiverem melhores recuperados, no ritmo melhor, no momento melhor, estrategicamente possa atender o plano de jogo. Agora as 2 equipes viram a chave para a Libertadores. Na quinta-feira, o Flamengo enfrenta o Deportivo Táchira e o Internacional encara o Bahia. Obrigado, Roberta. ESPN ligada então na quinta-feira, Flamengo e Internacional aqui na nossa tela. Libertadores já começa na terça-feira, a fase de grupos, uma super cobertura que começa, aquela cobertura que você já conhece. E aí, Capitas, esse Flamengo é um time, muita gente coloca como favorito ao título, mas se tem uma crítica que se faz ao Flamengo do Felipe Luiz é que às vezes cria chance, mas não faz mais gols. É isso. Acho que o torcedor olha, o torcedor olha para esse Flamengo dessa forma, assim. Nos últimos jogos, a tendência foi bem essa, de Flamengo que produzia muito, mas na hora de fazer o gol, de conseguir o resultado, né, enfim, as coisas não acabavam não acontecendo. E foi o que a gente acabou vendo nesse confronto contra o Internacional. O primeiro tempo muito equilibrado, o Inter até criando um pouco mais de possibilidades, mas aí no segundo tempo o Flamengo cria muito, o Flamengo tem um controle do jogo. O Flamengo, se a gente olhar para os 90 minutos ali, merecia a vitória, porque pelo que fez, principalmente no segundo tempo, pelo volume de jogadas que foram criadas, mas que não foram arrematadas da maneira como o torcedor espera. Mas é um confronto gigante, Edu. Se a gente fala de Palmeiras e Botafogo, Flamengo e Internacional também tem que ser olhado desse jeito. 2 times muito fortes, elencos qualificados, times que podem brigar até o final pelo Campeonato Brasileiro. Todo respeito a esses 2 treinadores, né, que é de uma safra mais jovem, mas
o Felipe, o Roger, treinadores cheios de ideias, boas ideias, né? A gente percebe no Flamengo e no Internacional a mão deles realmente dentro de uma forma mais coletiva, caras interessados em passar boas informações aos jogadores. Então é isso, assim, se a gente fala um pouco de, né, o que aconteceu com o Mano, por exemplo, né, que perde um pouco a paciência, que o futebol exige muito, né, durante muito tempo e acaba resultando em momentos como que aconteceram aí, discussão dentro do vestiário, um pouco de falta de controle, é algo completamente diferente do que a gente vê no Felipe e no Roger. Caras que têm o controle do dia a dia, que têm boas ideias, que têm bons elencos também nas mãos e que produziram um jogo muito bacana aí pra gente assistir ontem no Maracanã. A Mariana Pereira já tinha falado isso aqui no começo do programa, né, de um grande jogo no Maracanã. Foi. E são favoritos ao título, os dois times? Eu acho que sim. A gente, todo início de temporada de Brasileirão, os comentaristas palpitam, né, faz aquele... para o nosso site, uma tabela ali, né, do que a gente imagina como vai terminar a temporada, e eu fui uma das poucas que pensei num Inter campeão, porque é de fato o grande projeto do clube, né, já há um tempo dá essa preferência ao Campeonato Brasileiro. Das poucas equipes que não perderam ainda na temporada, claro, a gente, né, volta de Campeonato Carioca lá, que o Flamengo teve no Nova Iguaçu, Boa Vista, derrota, mas muito longe do que é Flamengo, nem com os seus principais jogadores. E, como o Capita falou, trabalhos muito autorais, assim, né? Não é que o Roger faz uma coisa inédita no Internacional e nem o Felipe Luiz, inovações nas suas equipes, mas, de fato, ali assimilação e conversa entre treinadores e jogadores. Então, as coisas para o Felipe Luiz acontecem de uma forma muito rápida. Claro que um elenco muito qualificado que oferece isso para ele, mas não tira a qualidade que ele tem já como treinador. E o Roger também, né? A gente volta da temporada passada, uma temporada que machucou muito o Internacional, os clubes do Sul especificamente. O Roger tem aquele início que demora um pouquinho, mas quando as coisas acontecem, elas acontecem de uma forma muito interessante. Desliza um pouquinho, tem essa queda de rendimento nas 3 derrotas seguidas de final de Campeonato Brasileiro, mas vira o ano muito bem. Vira o ano com assimilações de meio de campo, com o Fernando ontem muito bem, fazendo esse jogador que recua, e o Felipe Luiz falou sobre isso, né? A gente sabia que o Fernando poderia ser esse cara que ia baixar entre os defensores para ajudar, não só na fase defensiva, mas a qualidade que ele tem no passe. Ele falou o tempo que o Flamengo demorou um pouquinho para se encaixar a isso, mas depois encaixou, mas mesmo assim o Internacional encontra o gol numa forma muito bem treinada ali, de você encontrar o Bruno Henrique, que também é um jogador que cresce na temporada. Então acho que são treinadores que, além de tudo, conseguem tirar o melhor dos jogadores. E aí, por isso que a gente teve um grande jogo ontem, mas ainda assim, né, o Flamengo, ele tem essa vantagem do elenco, ele tem essa vantagem da individualidade. Quando você troca, você consegue permanecer com um nível muito bom, competitivo. O Roger também falou sobre isso. Querendo ou não, o adversário fica em desvantagem, né? Quando o Felipe Luiz ele precisa recorrer ao banco de reservas, ele tem muita qualidade. O Bruno Henrique fazia falta ao Flamengo, né, Pedrão? Aliás, a gente teve a chance de ter Bruno Henrique de um lado e Bruno Henrique do outro marcando, né? A gente até viu a tentativa do Bruno Henrique do Flamengo no final dos nossos melhores momentos. Mas o Flamengo é à espera do Pedro. E pode ser esse cara aí que falta para o Flamengo realmente se tornar mais efetivo? Está faltando essa efetividade para o Flamengo? É importante pontuar que você teve o Rocher no primeiro tempo e o Antony no segundo tempo inspirados também. Né? Que o Flamengo não conseguiu. O Flamengo chegou ao gol, mas tem um time do outro lado. O Flamengo não foi bem no primeiro tempo porque tinha um time do outro lado. O Roger arma muito bem. Ele não é que ele já entra com uma linha de 5 posicionada, ele entra com o Fernando para confundir e ele baixa. E depois ele bota 5 caras lá na frente, fechando meio certinho, tirando o caminho do jogo por ali pro Felipe Luiz. Sabe, subindo a pressão e confundindo o Flamengo. O Felipe tem que trabalhar ali na volta do intervalo. Não mexeu no primeiro tempo, mexeu no segundo, mexeu o posicionamento, não as peças. Então, assim, tem um time do outro lado. Agora, vai ficar a imagem do que foi o que aconteceu em alguns momentos até de jogos mais agudos do Campeonato Carioca. O Flamengo tinha volume e faltava ali um cara de mais definição. O Juninho chega muito bem, tira do goleiro, a bola vai na trave. Talvez a bola tivesse entrado, a gente não estaria aqui falando isso agora. Mas é um Flamengo que esbarrou ali sim nessa questão de ser letal, ser efetivo. E aí você vai para um confronto com o time contra o Inter, talvez a gente vai passar boa parte das 38 rodadas, 37 restantes agora para os dois times, lembrando daquele empate lá no início, daquele Flamengo e Inter lá no início, ou porque faltou, o Flamengo desperdiçou 2 pontos, ou porque o Inter beliscou um ponto ali, não deixou o Flamengo, sabe, largar. Agora, eram 2 grandes jogos do campeonato já na primeira rodada, então o empate está dentro do pacote. O Flamengo falhou,
Poderia ter finalizado melhor, mas tinha goleiro do outro lado e teve uma bola na trave ali. Não acho que também está tudo errado nessa finalização. Pode caprichar mais, porque num jogo contra o Inter você vai ter poucas chances de matar. E você vai ter um Bruno Henrique do outro lado que vai fazer, o Inter vai sair na frente. É um time muito bem armado pelo Roger, eu estou com a Mari, tem muita cara de treinador ali, o Roger sabe muito bem. O Roger foi para um jogo montando um desenho que talvez vai ter muita gente replicando esse desenho para encarar o Flamengo, porque é onde deixa o time desconfortável, onde o Flamengo demora a reagir, essa linha de 5, esses caras um pouco mais na frente, né? Um 2-3 ou 3-2, dependendo do momento ali sem a bola. Então tem muita coisa interessante desse jogo. Era um jogo muito difícil, não é exatamente um empate só para lamentar. Claro, o torcedor quer que a bola entre, mas tem goleiro do outro lado, teve a trave e o Pedro daqui a pouco está de volta. E quando a gente fala Pedro, também tem essas figuras na seleção também, né? Opa, faz falta para muita gente. E a recuperação física dele parece que segue bem, né? Sim. Acho que mês que vem já tem Pedro de volta. A expectativa é de ter uma volta talvez no próximo mês e ele tá ali num ritmo um pouco mais dentro do esperado para o Mundial também. É isso aí, nação. E eu acho também que o Pedro voltando pro Flamengo, o Mengão, meus amigos, vai ser outra cara. Vai ter outra cara. Claro que a gente não tem que depender apenas de um único atacante, mas Pedro faz muita falta pro Flamengo. A gente viu isso. É claramente nítido que a gente viu nessa partida contra o Internacional. Eu acho que se o Pedro tivesse ali em campo, ele não tinha perdido tanto gol como a gente perdeu no segundo tempo, cara. É impressionante. Mas fazer o quê? Não tem o que fazer. A gente tem que torcer pro Mengão continuar evoluindo, dar oportunidades, minutagem pro Juninho. Juninho, que era considerado um jogador de ótimas finalizações, foi contratado até para isso, né? Mas perdeu um pênalti, infelizmente foi infeliz naquela finalização, a bola bateu na trave, ou melhor, perdeu o pênalti, falei errado, perdão pessoal. A bola bateu na trave, né, no caso. E vamos ficar de olho agora para ver nessa recuperação do Pedro, que deve voltar a qualquer momento aí no Flamengo. E aí o Mengão, ó, começa a decolar, meus amigos. Eu acho que vai dar outra cara. A gente vai ter que ver aí uma mudança tática do Felipe Luiz, tem que fazer para adaptar o estilo de jogo do Pedro no Flamengo, mas eu acho que vai dar outra cara. Vamos ver o que vai suceder no próximo mês, hein? Tá chegando. Abril tá chegando e aí Pedrão vai voltar. Tamo junto, nação. Deixa o seu like, comenta aí nos comentários aí a sua opinião. A gente se vê no próximo vídeo.